O cheiro de um perfume barato que eu nunca comprei pairava no ar naquela noite. E foi ali, naquele instante, que tudo começou a desmoronar. As desculpas, os atrasos, as marcas escondidas no braço, o brilho estranho nos olhos. Eu tentei acreditar nas palavras dela. Tentei manter minha família unida. Tentei ignorar os sinais gritantes. Mas a verdade estava batendo à minha porta, mais forte a cada dia. Essa é uma história real, crua, de um homem que lutou para sustentar a família, que engoliu o orgulho, que confiou e que teve o chão arrancado debaixo dos pés. É uma história sobre desconfiança, sobre amor que se desgasta, sobre segredos que destroem lares, sobre a dor de fingir que está tudo bem. Se você já desconfiou de alguém, se já sentiu que algo estava errado, essa história vai mexer com você. Assista até o final, curta o vídeo e se inscreva no canal. A verdade pode estar mais próxima do que você imagina. O cheiro de um perfume barato, algo doce e enjoativo que eu nunca havia sentido antes, pairava no ar assim que Clara entrou pela porta. Eram quase 10 da noite, 3 horas depois do horário que ela deveria ter chegado. O sorriso dela parecia forçado, os lábios se curvando num movimento automático que não chegava aos olhos. E eu vi a sombra fugaz de algo escondido. Culpa, medo, talvez até algo pior. Antes que ela a escondesse sob a máscara de cansaço que sempre usava quando queria evitar perguntas. Horas extras no trabalho, ela disse, a voz baixa, quase inaudível, enquanto jogava algumas notas amassadas sobre a mesa da cozinha. O Sr. Henderson pediu para ficarmos mais um pouco. Pagou em dinheiro vivo. Eu olhei para as notas e depois para ela, mas ela já tinha virado as costas, subindo as escadas sem me dar chance de perguntar mais. O telefone ficou sem bateria. Ela acrescentou por cima do ombro. Nem pensei em avisar. Desculpa. Léo, nosso filho de 7 anos, já estava na cama. Eu o tinha deixado na escola às pressas, com a cabeça girando entre contas, prazos de trabalho e aquela sensação incômoda de que algo na minha vida estava saindo dos trilhos. O peso da responsabilidade esmagava meu peito e cada silêncio de Clara parecia um tijolo a mais nessa parede que se erguia entre nós. Eu pensei em segui-la, em bater naquela porta do quarto e arrancar a verdade, mas as palavras ficaram presas na garganta, engasgadas na mistura de raiva, medo e cansaço. O caminho para o trabalho no dia seguinte pareceu mais longo do que nunca. O barulho das serras e martelos não abafava o zumbido dentro da minha cabeça. O sorriso dela, as notas de dinheiro jogadas como esmolas, o perfume barato. Eu precisava focar. Na obra, um erro poderia ser fatal. Marcos, meu antigo amigo dos tempos de construção, foi quem me deu uma oportunidade. Precisa de uma força, Arthur? Ele tinha perguntado pelo telefone e eu, sem pensar, disse que sim. Não tinha outra escolha. O reencontro com Marcos foi estranho. Ele parecia o mesmo de antes, mas havia algo de diferente no olhar dele. Uma malícia escondida, talvez. Ainda sabe trabalhar com revestimento? Ele brincou, e eu respondi que sim, tentando não pensar muito. Os rapazes que ele me deu como ajudantes eram jovens demais, com olhares vazios, como se a vida já tivesse sugado deles qualquer esperança. Trabalhamos duro, o cheiro de poeira e tinta grudando na pele, e entregamos a obra em 2 dias. No final da semana, Marcos me chamou no bar do Tony. O lugar era um antro sujo, com cheiro de cerveja azeda e suor. Ele me ofereceu uma bebida e me entregou um taco de sinuca. Vamos jogar. Quando eu perder, te pago a aposta. Coincidentemente, o valor que falta no seu pagamento. Eu aceitei, confuso, mas quando ele falou sobre o dinheiro, sobre o esquema de receber menos para continuar pegando o seguro-desemprego e embolsar o resto por fora, alguma coisa dentro de mim se partiu. Eu sabia que era errado.
Mas eu também sabia que precisava pagar as contas, comprar comida, garantir o básico para Léo, então aceitei. E foi isso que me prendeu naquele ciclo. Clara não sabia. Nunca contei. Não naquele momento. Achei que estava protegendo ela, a nós. Mas no fundo, eu sabia que estava escondendo minha própria vergonha. As semanas passaram e Clara parecia cada vez mais distante. As desculpas continuavam. Turnos extras, cansaço, dores de cabeça. A marca roxa no braço, que ela tentou esconder com uma manga comprida, ficou na minha memória como uma cicatriz aberta. Perguntei, é claro. Foi só um puxão de um bêbado, ela disse desviando o olhar. Nada demais, mas o cheiro daquele perfume. Ele não saía da minha cabeça, e então veio o jantar. Clara chegou em casa com um sorriso diferente, um brilho estranho no olhar. Adivinha? Ela disse, a voz alegre demais para o momento. Consegui um emprego novo. O jantar foi especial. Costeletas de porco, vinho barato, até um bolo de sobremesa. Léo estava radiante e eu tentei acompanhar, mas algo no fundo do meu peito gritava para eu não relaxar, para não acreditar demais naquilo. Quando ela contou sobre Verônica, aquela Verônica do nosso passado que tinha tentado me beijar uma vez, meu estômago revirou. Ela é gerente de um hotel em Richmond. Me arrumou uma vaga, turno da noite. Eu engoli seco. O hotel, turno da noite e com Verônica. Eu tentei falar, tentei argumentar, mas Clara tinha uma resposta para tudo. A polícia fazia rondas, o hotel era tranquilo, ela não ficava sozinha e o dinheiro era bom demais para recusar. E eu, no fundo, sabia que não tinha o direito de impedi-la. Quem era eu para julgar com o esquema sujo que fazia com Marcos? Aceitei. Ou pelo menos tentei. A primeira noite foi um tormento. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu imaginava Clara naquele hotel, as pessoas que entravam e saíam, as histórias que ela não contava, o que poderia acontecer ali no turno da madrugada. Quando ela chegou exausta, com olheiras profundas, eu tentei não perguntar muito. Como foi? Tranquilo. Ela respondeu, a voz abafada pelo cansaço. Mas aquele brilho nos olhos dela, ele ainda estava lá. Os dias seguintes foram um desfile de sinais que eu tentava ignorar. As roupas novas, os sorrisos inesperados, as conversas que paravam quando eu entrava na sala. Até o dia em que ela chegou com uma marca roxa no pescoço, como uma sombra de dedos. O coração bateu tão forte no meu peito que pensei que fosse desmaiar. Foi só um empurrão, ela disse desviando o olhar. Um cara bêbado, só isso. Mas eu sabia que tinha mais. E foi ali, naquele momento, que eu soube. Eu precisava descobrir a verdade. Eu sabia que precisava descobrir a verdade, mas não sabia por onde começar. Ficar sentado esperando as respostas caírem no meu colo não era uma opção. E fingir que tudo estava bem só me fazia definhar um pouco mais a cada dia. No fundo, eu tinha medo do que poderia encontrar. Mas o medo não era mais forte do que a necessidade de entender o que estava acontecendo com a minha própria vida. Eu precisava saber o que Clara estava escondendo, e cada detalhe que ela tentava disfarçar só me empurrava ainda mais para esse abismo de incertezas. No dia seguinte, enquanto ela dormia profundamente no quarto, exausta de mais uma noite de trabalho no hotel, eu abri a bolsa dela com cuidado, tentando não fazer barulho. As mãos tremiam, o coração batendo descompassado. Eu encontrei um maço de dinheiro enrolado em um elástico, muito mais do que ela disse ter recebido. Havia também um recibo amassado de uma loja de roupas caras, coisas que ela nunca usaria antes. E no fundo da bolsa, algo que me fez engolir seco. Um pequeno frasco de perfume, barato, de uma marca que eu nunca tinha visto. O mesmo cheiro que pairava no ar toda vez que ela chegava em casa tarde da noite. As peças estavam começando a se encaixar, mas o quebra-cabeça era cruel. Eu senti uma náusea subir do estômago, o suor frio escorrendo pelas têmporas.
Guardei tudo de volta, fechei a bolsa e saí da casa como um fantasma, andando sem rumo pelas ruas do bairro. O sol da manhã queimava a pele, mas eu mal sentia. Minha cabeça girava, o chão parecia instável sob meus pés. Passei pelo parquinho onde Léo brincava quando era menor, e as lembranças de tempos mais simples me deram uma vontade quase insuportável de chorar. Eu precisava de uma saída. Pensei em confrontá-la, mas o que eu diria? Acusar sem provas concretas? Ela negaria como sempre, e eu acabaria sendo o vilão da história. Pensei em seguir ela até o trabalho, mas com os horários da construção e os bicos que Marcos me arrumava era quase impossível. Então decidi esperar, observar, juntar as peças aos poucos, até que o quadro estivesse completo. As semanas passaram como um borrão. Marcos me pressionava para largar o seguro e entrar de vez no esquema dele, dizendo que tinha projetos maiores vindo. Ele prometia dinheiro fácil, mas cada vez mais eu sentia que estava me afundando em algo sujo. Mesmo assim, continuei. Precisava do dinheiro, mesmo sabendo que aquilo me corroía por dentro. Clara, por outro lado, parecia cada vez mais distante. O sorriso dela era automático, os toques fugidios, as palavras medidas. Ela evitava falar do trabalho, respondia com frases curtas, e eu sabia que ela estava escondendo algo. Até Léo começou a perceber. Mamãe está sempre cansada, ele disse um dia, a voz baixinha olhando para o chão. Eu só consegui abraçá-lo, sem saber o que dizer. Então veio a noite que mudou tudo. Eu estava terminando um serviço para Marcos, lixando uma parede enquanto o barulho da lixadeira preenchia o ambiente. O telefone vibrou no bolso. Uma mensagem. Eu quase deixei para ver depois, mas algo me fez parar. Era do número da Clara. Uma única frase sem contexto. Não venha me buscar hoje. Vou demorar mais. Eu senti o estômago revirar. Não era o conteúdo da mensagem, era o tom. A frase parecia ensaiada, como se ela estivesse com alguém e tivesse que avisar para não ser interrompida. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu sabia que precisava fazer algo. Saí da obra, deixando tudo para trás. Peguei o carro e dirigi até o hotel onde ela trabalhava. As ruas estavam vazias, a cidade silenciosa sob a luz amarelada dos postes. Quando estacionei na rua lateral, desliguei o carro e fiquei esperando, observando a entrada principal como um predador à espreita. O relógio marcava quase meia-noite quando a vi sair pela porta de serviço, de cabeça baixa, os cabelos presos em um coque apressado. Ela olhou para os dois lados como se conferisse se havia alguém observando e então atravessou a rua até um carro estacionado do outro lado. O carro era preto, um sedã antigo com a lataria fosca e os faróis apagados. Meu coração disparou. Eu me abaixei no banco, observando pelas frestas. Um homem abriu a porta do passageiro para ela. Ela entrou e eles ficaram ali, parados por alguns minutos. Não consegui ver o rosto dele, mas o movimento das mãos, a forma como ele se inclinou para ela, como se cochichasse algo no ouvido dela, me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Minha respiração ficou presa, a raiva queimando por dentro. Eu sabia que tinha que agir, mas não sabia como. Fiquei ali, congelado enquanto o carro partia, desaparecendo na escuridão da rua. Voltei para casa como um zumbi, o gosto amargo da traição na boca. Passei a noite em claro, deitado no sofá, olhando para o teto, revivendo cada momento, cada detalhe, cada desculpa. Léo acordou cedo e veio me abraçar. "Bom dia, papai", ele disse, a voz doce e inocente. Eu segurei ele com força, sentindo o peito apertado, a garganta fechada. Clara chegou de manhã, o cheiro do perfume barato ainda grudado na pele. Fingiu um sorriso, me deu um beijo rápido e subiu para o banho. Eu fiquei ali, sentado, ouvindo o barulho da água, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Eu sabia que aquilo não podia continuar.
Eu precisava confrontá-la, precisava exigir respostas, mas um medo estranho me paralisava. Medo de que, ao perguntar, ela confirmasse aquilo que eu já sabia no fundo. Eu fiquei naquele sofá por horas, até que Léo se aproximou, com os olhos brilhando, segurando um desenho. "Olha, papai, é a nossa família." Eu peguei o papel, vendo os rabiscos coloridos, eu, Clara e Léo, de mãos dadas. Mas os olhos de Clara no desenho eram estranhos, grandes e vazios, como se Léo tivesse captado algo que nem ele mesmo entendia. Naquela noite, não consegui jantar. Clara preparou o macarrão com queijo de sempre, mas o cheiro me enjoava. Eu a observei de longe, os movimentos dela, o jeito como segurava a faca, como lavava os pratos. Era como assistir a um filme estranho, onde eu não pertencia mais. E então, quando a madrugada chegou, sentei na mesa da cozinha, sozinho, com o recibo da loja e o frasco de perfume na frente. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha. Eu precisava de respostas e não importava o preço. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu seguiria Clara até o fim do mundo, se fosse preciso, mas eu descobriria a verdade. No dia seguinte, levantei mais cedo que o normal. O corpo cansado, mas a mente fervilhando. Léo ainda dormia quando Clara saiu apressada, dizendo que precisava resolver coisas antes do turno. Dei um beijo leve no topo da cabeça dele. Prometi que voltaria antes da hora do almoço e fechei a porta com cuidado, o coração acelerado no peito. Esperei alguns minutos, o suficiente para que Clara ganhasse distância, e então saí de carro, mantendo uma distância segura enquanto ela dirigia. Ela não foi direto para o hotel como eu esperava. Pegou um desvio, entrou em ruas menores, passou por áreas que eu nunca tinha prestado atenção. Estacionei um pouco antes, desci do carro e a segui a pé, tentando manter distância. Ela entrou em uma cafeteria pequena, simples, o tipo de lugar onde casais se encontram para conversar longe dos olhares. Esperei do outro lado da rua, atrás de uma árvore, observando. Alguns minutos depois, um homem entrou. Eu não consegui ver seu rosto direito, mas havia algo familiar no jeito que ele se movia, na postura. Clara sorriu para ele, aquele sorriso diferente, o mesmo que eu não via há semanas. Eles conversaram por quase 40 minutos, gesticulando, inclinando-se um para o outro, rindo baixinho. Cada segundo que passava era como um punhal entrando no meu peito. Ela saiu primeiro, ajeitando o cabelo, o perfume forte carregado no ar. O homem ficou para trás, mexendo no celular, como se esperasse o momento certo para sair. Meu instinto me dizia para entrar ali e arrancar as respostas, mas algo me segurou. Eu precisava de mais. Precisava entender o que estava acontecendo antes de agir. Passei o resto do dia tentando trabalhar, mas a mente não colaborava. As ferramentas pareciam pesadas demais nas mãos, os pregos erravam o alvo, e Marcos notou minha distração. "Problemas em casa?" Ele perguntou, a voz baixa, os olhos semicerrados. Eu apenas assenti, sem coragem de encarar. Ele deu um tapinha no meu ombro. "Todo mundo tem, Arthur, mas cuidado para não perder a cabeça." À noite, sentei no sofá da sala com uma cerveja quente na mão, o olhar perdido no vazio. Clara chegou tarde, o mesmo sorriso forçado, o cheiro de perfume barato e uma sacola nova nas mãos. "Comprei algo especial pro Léo", ela disse, como se nada estivesse acontecendo. Eu apenas observei, a garganta seca, sem forças para responder. No dia seguinte, enquanto ela dormia, revirei novamente a bolsa dela. Entre os papéis amassados encontrei um bilhete escrito à mão com uma caligrafia descuidada. "Quarta, às 14 horas, o mesmo lugar. Traga o envelope." O envelope. O que ela estava carregando? Dinheiro? Documentos? Fotografias? Minha cabeça girava. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas costas. O que ela estava fazendo? O que ela estava escondendo? Eu sabia que não podia mais ignorar. Na quarta-feira, às 13h30, estacionei o carro algumas quadras antes da cafeteria e caminhei, o coração batendo tão forte que parecia que todos na rua podiam ouvir.
Esperei na esquina, o olhar fixo na entrada. Clara chegou pontualmente, o cabelo preso, uma blusa nova, o mesmo perfume que me fazia enjoar. O homem apareceu logo depois, e dessa vez eu o vi claramente. Marcos. Meu sangue gelou. Marcos, o homem que me arranjou trabalho, que me ofereceu dinheiro fácil, que dizia ser meu amigo. Marcos, que me chamava para o bar e ria dos meus erros na sinuca. Eles se sentaram na mesma mesa, conversando baixo, o envelope passando discretamente de uma mão para a outra. Marcos segurou a mão de Clara por um instante, a mais do que deveria. O sorriso dela, cúmplice, me queimou por dentro como ácido. Eu fiquei paralisado, escondido atrás de um poste, observando a cena como se fosse um filme sórdido e cruel da minha própria vida. As peças começaram a se encaixar de um jeito brutal. O dinheiro, as roupas novas, as desculpas, o perfume. Quando eles se levantaram, Marcos colocou a mão na cintura de Clara, baixando a cabeça para sussurrar algo no ouvido dela. Ela riu, um som baixo, quase íntimo. Eu senti meu corpo todo enrijecer, os punhos cerrados com tanta força que as unhas cravaram na palma das mãos. Eu segui Marcos discretamente quando ele saiu. Ele entrou em um beco lateral, olhou para os dois lados e então entrou em uma porta discreta de um prédio antigo. Esperei alguns minutos e me aproximei. A porta tinha uma pequena placa desgastada. Consultoria financeira. Atendemos com hora marcada. Consultoria? Marcos, eu estava me afundando em um poço sem fundo. Voltei para casa, a cabeça explodindo. Léo estava brincando com os carrinhos, inocente, alheio ao turbilhão que se formava ao redor. Clara chegou mais tarde, agindo como se nada tivesse acontecido. Eu a encarei por alguns segundos a mais, procurando alguma rachadura na máscara que ela vestia. Nada. Naquela noite, deitado na cama, com Clara respirando suavemente ao meu lado, eu me dei conta de que estava preso em uma teia que eu mesmo não conseguia desfazer. Se eu a confrontasse, perderia tudo. Se eu ficasse calado, perderia a mim mesmo. Eu precisava de provas. Na manhã seguinte saí cedo, mas não para a obra. Fiquei vigiando o hotel. Esperei horas, observando as entradas e saídas, tentando entender quem eram os clientes, os padrões, as pessoas que pareciam mais próximas dela. Foi quando vi Verônica saindo pela porta de serviço, rindo com um homem de terno escuro. Eles conversavam como velhos conhecidos e algo na linguagem corporal deles parecia íntimo demais. Eu sabia que havia mais naquela história do que eu podia ver. A marca no braço, o dinheiro extra, os encontros secretos, Marcos, Verônica, o hotel. Tudo estava conectado. E eu, ali, sentado no carro, assistindo minha vida desmoronar pela janela, sentia o peso esmagador de uma certeza que doía mais do que qualquer outra. Eu tinha que escolher entre a verdade e o caos, ou a mentira e a paz temporária. E o tempo para escolher estava acabando. O tempo para escolher estava acabando, mas eu não sabia se tinha coragem de fazer o que precisava ser feito. Fiquei horas no carro, observando, tentando entender como a minha vida tinha chegado àquele ponto. A sensação era de estar preso em um pesadelo, mas o mundo lá fora seguia normal, como se nada estivesse errado. As pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, os ônibus passavam cheios, o cheiro de comida de rua pairava no ar, e ali estava eu, um homem quebrado, escondido atrás do volante, vigiando a própria esposa e os amigos que eu julgava confiar. No dia seguinte, voltei para a obra tentando agir como se nada tivesse acontecido. Marcos me cumprimentou como sempre, o mesmo sorriso cínico, a mesma piada sem graça. Você anda distraído, Arthur? Problemas em casa? Ele perguntou, e a forma como ele disse aquilo, com a voz carregada de algo que eu não sabia se era sarcasmo ou escárnio, fez meu estômago revirar. Eu apenas balancei a cabeça, o olhar vazio, sentindo o sangue pulsar nas têmporas.
Naquela noite, quando Clara chegou em casa, tentei ser frio, distante, mas era impossível. Ela parecia radiante, como se algo tivesse acontecido. Recebi um bônus hoje, ela disse, largando a bolsa no sofá. O hotel pagou umas horas extras. A vontade de rir, de gritar, de jogá-la contra a parede e exigir a verdade era tão forte que eu tive que me segurar. Em vez disso, fingi um sorriso, aceitei o beijo gelado que ela me deu e fui para o banho, onde a água escorria misturada às lágrimas que eu tentava segurar. Na semana seguinte, a tensão cresceu até se tornar insuportável. Eu sabia que precisava confrontar Marcos, mas como? E Clara? Como arrancar a verdade dela sem destruir de vez o pouco que restava da nossa família? Cada vez que Léo sorria para mim, meu coração se partia em 1000 pedaços. Ele não merecia isso. Foi numa noite de sexta-feira que tudo explodiu. Clara chegou mais tarde do que o normal, o cabelo bagunçado, o batom borrado de leve. Eu já estava sentado no sofá, esperando o bilhete encontrado na bolsa dela sobre a mesa. Quando ela entrou, eu me levantei devagar, os olhos cravados nos dela. "Vamos conversar, Clara", eu disse, a voz baixa, tensa, quase fria. Ela congelou por um instante, o rosto se fechando numa expressão que eu conhecia bem. A máscara de defesa. "Agora não, Arthur. Estou cansada. Foi uma noite difícil." Mas eu dei um passo à frente, bloqueando o caminho dela até o corredor. "Senta." A palavra saiu como uma ordem. Ela hesitou, os olhos brilhando com algo entre raiva e medo, mas sentou. Peguei o bilhete e joguei na frente dela. "O que é isso, Clara? Quem é esse homem? O que você está escondendo de mim?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela desviou o olhar, as mãos tremendo levemente. O ar na sala parecia pesar toneladas. Léo, do quarto, chamou baixinho. "Papai." Eu segurei o fôlego, tentando não desmoronar. Clara finalmente falou, a voz rouca, quase um sussurro. "Não é o que você está pensando, Arthur." Eu dei uma risada seca, amarga. "Ah, não? Então me explica, porque estou achando que é exatamente o que eu estou pensando." Ela respirou fundo, cruzou os braços, as lágrimas começando a se acumular nos olhos. "É dinheiro, Arthur. Eu precisava de dinheiro. Marcos me ajudou, só isso." "Mentira", eu sibilei. "Vi vocês juntos. O jeito que ele encosta em você, o jeito que você sorri para ele. Não é só dinheiro, Clara. Tem mais coisa aí." Ela explodiu. "E você? E o seu dinheiro sujo com o Marcos, hein? Acha que eu não sei? Acha que ele não me contou do seu esquema? Ele riu de você, Arthur. Disse que você é um idiota que não percebe quando estão te usando. Você acha que é esperto, mas está só se afundando mais." Aquilo me acertou como um soco. Eu cambaleei para trás, sem ar, sentindo o chão sumir sob meus pés. "Ele me ofereceu dinheiro para manter a boca fechada sobre o seu esquema." Ela continuou, a voz baixa, cheia de veneno. "Mas depois, ele disse que tinha mais para me oferecer, que podia me ajudar com outras coisas. Eu aceitei, Arthur. Eu aceitei porque você não era mais suficiente. Porque eu estava cansada de ver você se arrastando, cansada de viver nessa casa caindo aos pedaços. Cansada de você." As palavras dela eram facas cortando minha pele, uma após a outra. Eu fiquei parado sem conseguir dizer nada, enquanto ela pegava a bolsa, as chaves e se levantava. "Vou sair", ela disse, os olhos ardendo, o queixo tremendo. "Não tente me impedir." E eu fiquei ali, parado, enquanto ela batia a porta e sumia na noite, levando com ela tudo o que eu tinha. Léo desceu as escadas, os olhos arregalados, segurando o boneco favorito. "Papai?" Eu me ajoelhei e o abracei com força, sentindo as lágrimas escorrerem quentes, o peso esmagador da derrota, do fracasso, da traição. Naquela noite, sentado no chão da sala com Léo adormecido no meu colo, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu precisava de provas, sim. Mas agora eu precisava de algo mais.
Eu precisava acabar com aquilo. Eu tinha que ir atrás de Marcos. O silêncio da madrugada era um veneno lento que se infiltrava na minha mente. Fiquei sentado no escuro, com Léo deitado no meu colo, o peso dele trazendo uma sensação de proteção e, ao mesmo tempo, de responsabilidade esmagadora. A respiração dele era calma, inocente, enquanto dentro de mim o turbilhão rugia, um grito preso entre os dentes, uma fúria que queimava até os ossos. Eu sabia o que tinha que fazer. Não era mais só sobre Clara. Era sobre mim, sobre Léo, sobre o que sobraria da nossa vida depois de tudo isso. Deitei Léo no sofá, cobri-o com a manta fina e fiquei ali, parado, olhando para ele por longos minutos. O relógio da cozinha marcava 3 da manhã quando me levantei e peguei as chaves do carro. A noite estava fria. Um vento cortante varria a rua e o céu, coberto de nuvens pesadas, parecia desabar sobre mim. Dirigi sem rumo por algumas quadras, mas meus instintos me puxaram de volta para o hotel. Eu precisava entender até onde Marcos estava envolvido. Precisava de algo concreto para não enlouquecer de vez. Estacionei a uma distância segura e fiquei ali, esperando, o corpo tenso, os olhos fixos na entrada lateral. Quase 4 da manhã e Verônica saiu. Estava arrumada demais para alguém que deveria estar apenas trabalhando. A saia justa, o salto alto, o batom impecável. Ela entrou em um carro que estava estacionado ali perto e, para o meu espanto, não era Marcos quem a esperava, mas sim um homem que eu reconheci de vista. Um cliente da obra, um investidor que tinha aparecido algumas vezes conversando com Marcos. Eles trocaram um beijo rápido, ela sorriu e entrou no carro. Minha cabeça começou a girar. Havia um padrão, uma rede. Marcos, Verônica, Clara e talvez outros. Aquilo não era apenas uma questão de traição. Era algo maior, mais sujo, mais profundo. Eu tinha que descobrir. Fiquei mais 1 hora observando até que vi Marcos sair, calmo, com um casaco escuro carregando uma pasta. Ele entrou no carro e seguiu pela rua em direção ao centro. Decidi segui-lo. O coração batia forte, o suor escorrendo pelas costas, mas eu me obriguei a ficar focado. Ele parou em um prédio comercial antigo, com uma placa quase apagada. Esperei alguns minutos antes de descer. O prédio estava vazio, exceto por uma luz acesa no 2º andar. A porta estava entreaberta e eu ouvi vozes abafadas lá dentro. Subi as escadas silenciosamente, o piso rangendo sob meus pés. Parei perto da porta e me encostei na parede, ouvindo. "Você tem que manter ela na linha", Marcos dizia, a voz baixa, ríspida. "Ela é útil, mas se começar a fazer perguntas, pode atrapalhar o negócio." "Ela parece confiável", disse outra voz, masculina, que eu não reconheci. "Todo mundo parece confiável até abrir a boca", Marcos respondeu, com uma risada seca. Eu prendi a respiração, o estômago embrulhado. "Arthur desconfia", a outra voz disse. "Ele vai estragar tudo." "Arthur é um idiota", Marcos respondeu, a voz carregada de desdém. "Ele não tem coragem para nada. Se tentar algo, a gente dá um jeito." Eu senti um frio cortante me atravessar. Eles estavam falando de mim. Eles riam de mim. Clara estava no meio disso tudo, e eu era só o tolo que acreditava nas desculpas, que engolia as mentiras, que fingia não ver. Eu dei um passo para trás, o piso rangeu, e a voz de Marcos parou de repente. "Tem alguém aí?" ele perguntou, o tom de alerta. Saí correndo, descendo as escadas com o coração disparado, os passos ecoando alto. Ouvi a porta se abrir atrás de mim, vozes gritando, mas eu já estava na rua, me enfiando no carro, ligando o motor com as mãos tremendo. Acelerei sem olhar para trás, o peito arfando, os pensamentos embaralhados. Cheguei em casa quase ao amanhecer, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Léo ainda dormia no sofá, o rosto sereno.
alheio ao caos que nos cercava. Me sentei na poltrona, a cabeça entre as mãos, tentando encontrar sentido para tudo. Eu sabia que não podia continuar assim. Eu precisava de ajuda, precisava de provas, precisava derrubar Marcos antes que ele me destruísse. E para isso, eu precisava de um plano. Passei o dia montando o quebra-cabeça na minha cabeça. Liguei para um antigo conhecido, Dário, que tinha trabalhado como segurança em uma empresa de transportes e que agora fazia alguns serviços de investigação particular para quem precisava de informações discretas. Expliquei a situação por cima, sem muitos detalhes, mas ele entendeu o suficiente. "Arthur, isso parece pesado", ele disse. "Você tem certeza que quer mexer com esse tipo de gente?" Eu pensei em Léo, em Clara, em tudo o que eu tinha perdido e no que ainda podia perder. "Eu não tenho escolha", respondi. Marcamos um encontro para o dia seguinte. Eu sabia que, a partir daquele momento, estava jogando um jogo perigoso, onde cada passo em falso podia me custar tudo. Mas eu já tinha ido longe demais para recuar. Naquela noite, Clara não voltou para casa. Eu liguei, mandei mensagens, esperei até a madrugada, mas nada. Nenhuma resposta, nenhum sinal. E então, às 4 da manhã, recebi uma mensagem no celular. "Se você quiser ver sua esposa de novo, venha até o galpão da Rua Velha. Sozinho." O coração congelou no peito, a respiração presa, o suor frio escorrendo pelas costas. Eu sabia que aquela era a armadilha final. Mas eu tinha que ir. Eu tinha que acabar com aquilo. O telefone escorregou das minhas mãos e eu fiquei ali, sentado no escuro da sala, sentindo o mundo desmoronar ao meu redor. A mensagem pulsava na tela como um aviso de fim. A sentença que eu temia e, ao mesmo tempo, sabia que era inevitável. Eu sabia que Clara estava envolvida, sabia que Marcos era o elo podre da corrente, mas ver tudo se concretizando daquela forma era como ser esfaqueado no peito e sentir a lâmina girar lentamente. Respirei fundo, tentando acalmar o coração, mas ele parecia um tambor desgovernado no peito. Léo ainda dormia, tranquilo no sofá, o rosto suave e sereno. A ideia de deixar meu filho ali, sozinho, me esmagava, mas eu não tinha escolha. Peguei um papel e escrevi rápido: "Léo, o papai precisou sair. Volto logo. Não abra a porta para ninguém. Amo você." Coloquei ao lado dele, beijei sua testa e saí, cada passo mais pesado que o anterior. A rua estava deserta, o frio da madrugada cortando meu rosto como lâminas finas. Dirigi em silêncio, os pneus cantando baixo no asfalto úmido, os faróis cortando a escuridão como facas. O galpão da Rua Velha era um prédio esquecido, de tijolos desgastados e janelas quebradas, cercado por um silêncio opressor. Estacionei o carro do outro lado da rua, desliguei as luzes e fiquei ali, imóvel, tentando me convencer de que estava fazendo a coisa certa. Então desci. Cada passo em direção ao galpão era um mergulho mais fundo no inferno. A porta rangia quando empurrada, e o cheiro de poeira, ferrugem e óleo velho encheu minhas narinas. A luz fraca de uma lâmpada pendurada balançava no centro, lançando sombras inquietantes pelas paredes sujas. E ali, no meio do galpão, estava Clara. Ela estava sentada em uma cadeira, os pulsos amarrados atrás do encosto, uma fita grossa de tecido cortando a pele dos braços. O cabelo bagunçado, o rosto manchado de lágrimas. Os olhos dela encontraram os meus, e por um segundo, tudo desapareceu. A dor, a raiva, a desconfiança, restando apenas o desespero puro de ver a mulher que eu amava, ferida, vulnerável, quebrada. Mas esse segundo foi interrompido pela voz que eu mais odiava ouvir. "Arthur, finalmente." Marcos saiu das sombras, as mãos nos bolsos, o sorriso torto que me dava náuseas estampado no rosto. Ele estava calmo,
confiante, como se aquilo tudo fosse apenas mais uma jogada de xadrez em que ele já sabia o final. Eu sabia que você não resistiria, Arthur. Você é previsível demais. Um homem fraco, com um orgulho tolo e um coração mole. Fácil de manipular. Meus punhos cerraram, o sangue pulsando nos ouvidos. Dei um passo à frente, mas ele ergueu a mão e algo brilhou sob o casaco. Uma pistola, apontada casualmente na minha direção. Não faça besteira, ele disse a voz baixa, mas carregada de ameaça. Eu não quero atirar em você, Arthur. Não aqui, não agora, mas se precisar. Ele deu de ombros como se a vida fosse um jogo e a minha morte fosse só mais uma ficha na mesa. Solta ela, eu disse, a voz rouca, tensa. Marcos riu, um som frio e sem alegria. Ah, Arthur, você ainda não entendeu, né? Clara está aqui porque ela escolheu estar. Ela sabia no que estava se metendo. Ela sabia do esquema, sabia de tudo. Eu olhei para Clara e a dor no olhar dela era uma faca cravada na minha carne. Ela tentou falar, mas Marcos interrompeu. Não é tão simples, Arthur. Clara pegou dinheiro demais, mais do que deveria. Agora, ela pertence a mim. E se você quiser ela de volta, vai ter que me ajudar com uma última coisa. Última coisa? Eu perguntei, a voz arranhada. Marcos sorriu. Você vai até o depósito na Estrada Sul. Tem um carregamento lá. Você pega e traz para mim. Sem perguntas, sem polícia, sem heróis. Entendeu? Eu sabia que aquilo era um buraco ainda mais fundo, uma armadilha, mas eu não tinha escolha. Olhei para Clara, que balançou a cabeça, os olhos implorando para eu não aceitar, mas era tarde demais. Tá bom, eu disse, a voz baixa. Eu faço. Marcos sorriu mais uma vez satisfeito. Sabia que podia contar com você. Você sempre foi um bom soldado, Arthur, só nunca soube disso. Ele saiu do galpão como se fosse dono do mundo, e quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio caiu como uma pedra. Corri até Clara, desamarrando as cordas com as mãos trêmulas. Ela soluçava, os ombros tremendo, o corpo leve como se fosse desabar. Eu a abracei, sentindo o cheiro do medo, da vergonha, da dor. Arthur, eu sinto muito. Ela sussurrou, a voz quebrada. Eu não sabia que ia chegar tão longe. Eu só queria ajudar. Só queria consertar as coisas. Mas o estrago estava feito. Eu a segurei contra mim, tentando passar alguma segurança, mas a verdade era que eu estava tão perdido quanto ela. Léo, o nosso filho, estava sozinho em casa. Marcos tinha uma arma. E agora eu estava enfiado até o pescoço em algo muito maior do que qualquer dívida ou traição. E o pior era saber que para sair dali eu teria que fazer exatamente o que Marcos queria. Eu tinha que buscar aquele carregamento. Eu tinha que me sujar ainda mais. Mas no fundo eu sabia. Se eu não jogasse o jogo dele, se eu não obedecesse, não sobraria nada. Nem para mim, nem para Clara, nem para Léo. O tempo estava correndo e eu estava ficando sem opções. Saímos do galpão como dois prisioneiros libertados por um carcereiro cruel, mas com correntes invisíveis ainda amarradas aos tornozelos. Clara caminhava ao meu lado, cabisbaixa, os olhos inchados de choro, os passos hesitantes como se temesse que Marcos aparecesse de novo a qualquer momento. Eu só conseguia pensar em Léo, sozinho em casa, e no que aconteceria se algo desse errado. A estrada até o depósito parecia interminável, cada farol passando como um aviso silencioso de que eu estava me afundando ainda mais. O endereço que Marcos tinha me dado era em uma estrada secundária, cercada de mato alto e escuridão. Um galpão abandonado no meio do nada, com a pintura descascando e janelas quebradas. Estacionei o carro a uma distância segura. Pedi para Clara ficar ali e caminhei até a entrada. O coração batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. A porta estava destrancada, rangendo como se reclamasse da minha presença. Lá dentro, o ar era pesado. O cheiro de óleo, madeira velha e algo metálico me enchia o nariz.
Um caminhão estava estacionado no centro, as luzes internas acesas, e um homem alto, de casaco escuro, me olhou de cima a baixo com desconfiança. "Você que é o Arthur?" Ele perguntou, a voz grave, carregada de ameaça. Eu apenas assenti, tentando parecer menos assustado do que me sentia. "Carrega as caixas no seu carro, não abre, não pergunta, entendeu?" Engoli em seco e comecei a trabalhar. As caixas eram pesadas, embaladas com fitas pretas e sem qualquer identificação. Cada uma parecia um tijolo de concreto, mas o peso real era o medo que crescia a cada movimento. Eu sabia que aquilo não era só mercadoria comum. Sabia que a cada caixa colocada no porta-malas eu me tornava cúmplice de algo que podia acabar com a minha vida. Enquanto carregava, ouvi um barulho de carro se aproximando. Virei rápido, o coração disparado. Clara saiu do carro, caminhando em minha direção, os olhos arregalados, a respiração ofegante. "Arthur, a gente tem que sair daqui, agora!" "Por quê?" perguntei, mas ela já puxava meu braço apontando para o horizonte. Luzes vermelhas piscavam ao longe. Sirenes. Polícia. O pânico tomou conta de mim. Olhei para o caminhão, para o homem, para Clara. O homem rosnou. "Você trouxe a polícia, idiota?" "Não, eu juro." Mas ele não quis saber. Sacou uma arma, apontou para mim, o rosto contorcido de raiva. Clara gritou. Eu levantei as mãos, mas antes que algo pudesse acontecer, os pneus do carro de Marcos cantaram na entrada do galpão. Ele desceu com uma calma absurda, como se fosse apenas mais uma terça-feira qualquer. "Baixa essa arma, Doyle", ele disse, a voz firme, e o homem relutante abaixou o cano lentamente. Marcos me lançou um olhar frio, avaliando, e então deu um sorriso enviesado. Arthur, eu devia saber que você ia dar problema." "Eu não chamei ninguém", eu disse, a voz trêmula, mas ele ignorou. As sirenes se aproximavam, agora claramente audíveis. Marcos estalou os dedos. "Limpem isso. Arthur, você vai embora. Agora." "Mas, agora!" ele gritou, a voz tão afiada que me fez congelar. Corri até o carro, Clara já no banco do passageiro, o motor engasgando enquanto eu tentava fazer ele pegar. As luzes das viaturas já iluminavam a estrada. Finalmente, o carro arrancou, cantando pneus, e nós desaparecemos pela estrada lateral, o coração martelando no peito, as mãos trêmulas no volante. Ninguém disse uma palavra até chegarmos em casa. O silêncio era tão denso que eu sentia ele pressionando meus ouvidos, sufocando qualquer tentativa de pensar. Quando parei na garagem, Clara virou o rosto para mim, os olhos cheios de lágrimas. "Arthur, eu nunca quis que isso fosse tão longe. Eu só queria ajudar, só queria ganhar um pouco mais pra gente. Pro Léo." "Não agora, Clara", eu disse, a voz baixa, cansada. "Amanhã, a gente fala amanhã." Eu precisava de tempo. Tempo para entender, para pensar, para respirar. Levei Léo para o quarto, o abracei forte demais, sentindo o calor dele como um lembrete do que realmente importava. Passei a noite em claro, ouvindo cada som da casa, cada estalo da madeira, cada carro passando na rua. No dia seguinte, quando o sol ainda não tinha nascido, recebi uma ligação. Número desconhecido. "Arthur, você está me devendo." A voz de Marcos soou, fria, sem emoção. "Agora você está dentro até o pescoço. Não esquece disso." Eu desliguei, as mãos tremendo. Clara estava sentada na beira da cama, olhando para o chão. Um vulto de quem já tinha perdido tudo. "Arthur", ela começou. Mas eu levantei a mão, mandando ela parar. "Eu vou acabar com isso, Clara, de um jeito ou de outro." Ela ergueu o olhar, os olhos cheios de medo, mas não disse nada. Eu sabia o que precisava fazer. Eu precisava encarar Marcos. Eu precisava colocar um fim naquela história, custasse o que custasse. O dia amanheceu frio. Um vento cortante que parecia carregar consigo o presságio de que algo terrível estava para acontecer.
Eu não conseguia mais viver na sombra do medo, no silêncio sufocante de quem sabe que algo está errado, mas não tem coragem de agir. Clara permanecia sentada na cama, a cabeça baixa, as mãos trêmulas, o olhar perdido em algum ponto do chão, como se buscasse ali uma saída impossível para o labirinto em que ela mesma havia se enfiado. Léo dormia no quarto ao lado, inocente, alheio à tempestade que se formava sobre a nossa família. Eu sabia que precisava agir, e agir agora. Antes que Marcos decidisse que eu não era mais útil, antes que ele resolvesse apagar as pontas soltas de sua teia suja. Antes que algo acontecesse com Clara ou pior, com Léo. Peguei o telefone e disquei o número de Dário, a voz dele soando rouca, carregada de sono. Arthur? Dário, eu preciso de ajuda, agora. Expliquei o que sabia, cada detalhe, cada pedaço do quebra-cabeça que eu havia montado a duras penas. Dário ouviu em silêncio, e quando terminei, ele suspirou. Arthur, você sabe que isso não é brincadeira, né? Esse tipo de gente, eles não hesitam. Eu não tenho escolha, respondi, a voz firme, a decisão pulsando nas veias como fogo. Eu preciso proteger a minha família, ele concordou. Eu vou conseguir o que puder, mas você tem que prometer que vai manter a cabeça fria. Desliguei e fiquei sentado na mesa da cozinha, as mãos enterradas no rosto, tentando organizar os pensamentos. Quando levantei a cabeça, Clara estava na porta, os olhos vermelhos, o rosto inchado de chorar. Arthur, Shh! Eu interrompi, levantando a mão. Depois, Clara, agora não. O telefone vibrou, uma mensagem de Dário, uma localização. Um armazém nos fundos de uma oficina abandonada. Marcos estaria lá naquela noite. Era a minha chance. Preparei tudo. Coloquei Léo para dormir cedo, expliquei a Clara que ela deveria ficar em casa, trancar as portas e não abrir para ninguém. Peguei a lanterna, o celular e a coragem que eu nem sabia que tinha. Dirigi até o endereço, o coração martelando no peito, cada quilômetro uma contagem regressiva silenciosa para algo que eu não sabia como terminaria. O armazém era escuro, as luzes externas piscando intermitentemente, lançando sombras grotescas nas paredes de concreto. Estacionei o carro longe, desliguei as luzes e caminhei com cuidado, o chão rangendo baixo sob meus pés. Quando cheguei perto, ouvi vozes, risos abafados, passos. Marcos estava lá, como esperado, conversando com dois homens. Carregavam caixas, papéis, dinheiro. Era um ninho de cobras, e eu estava prestes a chutar o vespeiro. Eu sabia que não podia simplesmente invadir. Então fiz o que podia. Liguei para Dário, informei o que via, pedi que chamasse a polícia. Eu precisava que eles pegassem Marcos em flagrante. Mas naquele momento, Marcos me viu. Arthur! Ele gritou, a voz reverberando no armazém. As cabeças se viraram, armas foram puxadas. O clima mudou em um segundo. Eu me virei para correr, mas um disparo ecoou, a bala passando perto demais, o som ensurdecedor rachando o silêncio da noite. Eu me joguei atrás de uma pilha de caixotes. A respiração descompassada, o medo queimando nas veias. Você acha que pode me ferrar, Arthur? Marcos berrava, a voz carregada de ódio. Eu te dei tudo, idiota. Trabalho, dinheiro, proteção. E é assim que você me paga? Você destruiu minha vida. Eu gritei de volta, o peito em chamas. Você destruiu minha família. Não, Arthur. Ele respondeu rindo, a voz fria como gelo. Você fez isso sozinho. Sempre foi fraco, sempre foi um fracasso. A raiva tomou conta de mim. Eu levantei, os punhos cerrados, o sangue latejando nas têmporas. Acabou, Marcos. Antes que ele pudesse responder, luzes azuis e vermelhas iluminaram o armazém. Sirenes, gritos. A polícia invadiu o galpão como uma onda, os agentes gritando ordens, armas em punho. Marcos tentou correr, mas foi imobilizado, algemado no chão, o rosto pressionado contra o concreto sujo. Eu fiquei parado, o peito arfando, as mãos tremendo, o suor frio escorrendo pelas costas.
Dário apareceu, me puxou para trás, a voz baixa no meu ouvido. Consegui. Eles vão levá-lo. Marcos foi arrastado, gritando impropérios, os olhos em chamas. Ele me olhou uma última vez, e eu soube que aquele olhar ficaria gravado para sempre na minha memória. Voltei para casa antes do sol nascer. Clara me esperava sentada na sala, os olhos vermelhos, o rosto pálido. Quando me viu, ela desabou, caindo de joelhos, soluçando alto, as mãos apertadas no peito. Eu a segurei, e ela repetia sem parar: "Me perdoa, me perdoa, me perdoa." Léo desceu as escadas, confuso, esfregando os olhos. Eu o abracei, puxando Clara junto, e ali no chão da sala, quebrados e exaustos, nós ficamos, até o dia clarear. Eu sabia que a cicatriz daquela noite ficaria para sempre. Sabia que Clara e eu nunca mais seríamos os mesmos, mas pelo menos estávamos vivos. E Léo estava seguro. Agora era recomeçar, de novo, do zero, porque apesar de tudo, ainda éramos uma família. O que você faria no lugar dele? Você perdoaria? Largaria tudo? Compartilhe esta história com quem precisa ouvir. Talvez seja a voz que alguém espera para abrir os olhos. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que mexem com o coração. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. E lembre-se, mesmo nas maiores dificuldades, a família é tudo.